Fala galera, como vocês estão? Bem-vindos ao meu canal de dicas de português e inglês. E vocês pediram que estamos para o nosso primeiro vídeo de dica de português. Então vamos para a dica? Para o nosso primeiro vídeo, vocês escolheram o tema adjunto adverbial. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que é e as suas classificações. Um adjunto adverbial, ele indica uma circunstância associada a um verbo, a um advérbio ou um adjetivo, tá? Então, basicamente, a finalidade de um adjunto adverbial é modificar ou intensificar o sentido de um verbo, advérbio ou adjetivo da frase, ok? E quando nós falamos de advérbio, vale lembrar que o advérbio ele não flexiona com gênero e número. Então, o advérbio ele é uma classe gramatical invariável, tá? Ele não vai variar em gênero e número. Então, se olharmos a frase, a mãe sempre foi menos paciente que a filha. Essa frase está errada, porque o advérbio menos não vai flexionar com o gênero. Então, a frase correta seria: a mãe sempre foi menos paciente que a filha. Então, já que relembramos um pouco o que é um adjunto adverbial e a sua finalidade, nós vamos agora entrar na classificação desses adjuntos. São várias classificações, nós não vamos falar de todas por conta do tempo, mas vamos falar das principais, as que a gente mais encontra. E se você memorizar, se você conseguir aprender cada uma dessas classificações, você consegue tirar de letra uma análise sintática de uma frase, de um texto, com relação à classificação aí do adjunto adverbial. Então vamos lá? Adjunto adverbial de afirmação. Nós temos sim, com certeza, claro que sim, sem dúvida, de fato, deveras, certamente e etc. Então, falando aí do adjunto adverbial de afirmação, bem tranquilo, porque o nome, né, o próprio nome, a própria classificação já nos dá uma ideia do que tem ali naquela frase, né? Uma afirmação. Então, o advérbio ali está afirmando a frase. Adjunto adverbial de negação, nós temos não, nunca, jamais, em hipótese alguma, de modo algum, de forma alguma e etc. Quando falamos do advérbio, do adjunto adverbial de negação, também, assim como a afirmação, fica mais fácil de termos uma ideia simplesmente pelo nome, né? De negação. Então, ali a gente sabe que vai ter uma negação. Ali a gente sabe que o não vai aparecer, o jamais vai aparecer. Adjunto adverbial de modo. Nós temos bem, mal, melhor, pior, igual, diferente, lentamente, devagar, depressa e etc. Adjunto adverbial de modo, então se refere ali ao modo como a pessoa fez alguma coisa, ao modo expresso ali no texto, na frase. Adjunto adverbial de causa, nós temos porque, por causa de, devido a, por, pois e etc. Adjunto adverbial de causa também bem tranquilo, porque o próprio nome já nos dá uma ideia do que o texto vai trazer, do que aquela frase quer dizer, né? Então, ali, a causa de algo, né? Por exemplo, cheguei atrasado por causa da chuva, né? Então, a chuva por causa da chuva. A chuva ali foi a causa do atraso. Então, ali nós vemos o adjunto adverbial de causa. Adjunto adverbial de lugar, nós temos aqui, ali, lá, abaixo, acima, em cima, embaixo e etc. Adjunto adverbial de lugar, também bem tranquilo da gente entender o que quer dizer, né? Ele traz essa ideia de um lugar. Por exemplo, eles deixaram a mochila ali, né? Então, ali é o lugar onde eles deixaram a mochila.
Então, adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de tempo. Nós temos hoje, amanhã, ontem, cedo, tarde, agora, ainda e etc. Adjunto adverbial de tempo indica, o tempo em que alguma ação está sendo feita ou será feita. Por exemplo, amanhã irei viajar. Amanhã é o nosso adjunto adverbial de tempo. Ele está indicando o tempo em que eu irei viajar. Adjunto adverbial de intensidade. Nós temos muito, pouco, demais, bastante, mais, menos e etc. Adjunto adverbial de intensidade, ele vai intensificar o verbo, o sentido do verbo, do advérbio ou do adjetivo. Então, por exemplo, se nós estamos passando por uma situação difícil, queremos intensificar a complicação dessa situação, nós vamos usar, por exemplo, o adjunto adverbial muito. Então, nossa frase ficaria: essa situação é muito complicada, Eu estou muito atrasada, eu estou pouco interessada. Então, aí nós temos uma intensidade dentro da frase. Adjunto adverbial de condição. Nós temos se, caso, senão e etc. Adjunto adverbial de condição, o próprio nome também já nos ajuda a ter uma ideia, É uma condição. Então, por exemplo, se o plano A não der certo, colocaremos o plano B em ação. Então, nós usamos aí o adjunto adverbial se. Se não acontecer, faremos isso. Caso ninguém concorde, precisamos de uma outra hipótese. Então, aí nós temos a condição, tá bom? É muito importante a gente destacar que existem diversas classificações para o adjunto adverbial, tá? Então, alguns eles podem se encaixar simultaneamente em várias classificações. Então, nesse caso, é muito importante, é essencial que seja feita a análise do adjunto adverbial dentro do contexto da frase, que dessa forma a gente vai conseguir identificar qual que é a classificação que aquele adjunto adverbial dentro daquela frase se encaixa. E é muito importante não confundirmos o adjunto adverbial com o adjunto adnominal, porque enquanto o adjunto adverbial está indicando uma circunstância, o adnominal ele vai trazer características para um substantivo, tá? Mas aí nós não vamos entrar nesse assunto por conta do nosso tempo que já deu. Então é isso, o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí se você gostou, compartilha com alguém que esteja estudando esse assunto, que tem alguma dúvida sobre esse assunto. Deixa nos comentários o que você achou da dica, se a dica te ajudou, se você tem alguma dúvida, qual o próximo assunto que você gostaria de ver aqui. Então fale aí comigo, que com certeza eu vou estar tentando ajudar vocês aí da melhor forma possível. Tá? Muito obrigada por ter assistido até o final e até a próxima. Tchau!